Amados irmãos, queridos membros da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, amigos queridos, nós estamos aqui na sede, no templo da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, na Rua Teresa, desde as primeiras horas do dia 16, dia seguinte à tempestade que se abateu sobre Petrópolis, com um valoroso grupo de irmãos e irmãs em Cristo e amigos da igreja, irmãos e irmãs de outras igrejas queridas, inclusive de outros municípios. Temos trabalhado incansavelmente para, considerando um dos maiores mandamentos bíblicos, o de amor ao próximo, cumprir o desejo de Cristo e a missão da igreja de estender as mãos aos necessitados. Neste momento de dor e infortúnio por que passa o povo petropolitano, a Segunda Igreja Batista em Petrópolis reafirma seu compromisso diante de Deus Todo-Poderoso, espelhando-se em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de empregar seus melhores esforços, humanos e espirituais, para minimizar o sofrimento que se abateu sobre a nossa querida Petrópolis e esse amado povo. Cremos que com renovada fé em Deus, com dedicação e esforço e na dependência do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, os petropolitanos vencerão este duro golpe e reconstruirão suas vidas e a cidade. Não podemos deixar de agradecer nesta hora a todas as pessoas e instituições, a cristãos e não cristãos, a amigos, irmãos e até mesmo anônimos, que confiaram parte de seus recursos e bens, doando-os em confiança à Segunda Igreja Batista em Petrópolis para atendimento das necessidades mais prementes de centenas e centenas de pessoas. A Segunda Igreja Batista em Petrópolis, diante de Deus e de todos, declara que cada centavo recebido e que todos os materiais e gêneros alimentícios que lhes foram confiados serão administrados no temor do Senhor e com sabedoria, e destinados única e exclusivamente no atendimento das necessidades mais prementes do povo petropolitano. Tudo o que foi recebido será destinado de acordo com o nobre sentimento que moveu o coração desse maravilhoso povo, o povo brasileiro, totalmente sensível e solidário aos mais sofridos, especialmente nesta hora, nesta cidade de Petrópolis. Por fim, reafirmamos nossa fé em Deus, no seu poder e no seu amor por todos, e mesmo em meio a circunstâncias tão desfavoráveis, temos a certeza de que, em Cristo Jesus, Senhor nosso, Salvador nosso, a vitória será completa. Imbuídos dessa certeza, a Segunda Igreja Batista em Petrópolis não medirá esforços para levar o amor de Cristo, por meio do serviço social, a todos quantos consigamos alcançar. Conforme registrado em 1 João 4:21, registrado pela sabedoria de Deus, que nos orienta, e Ele nos deu este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu próximo. Que Deus abençoe a todos. Nós não temos palavras para agradecer a esses irmãos e irmãs queridas, a todas as pessoas que estão doando do seu tempo, do seu esforço, da sua vida, para socorrer os nossos queridos irmãos petropolitanos. Deus abençoe ricamente a todos os irmãos. Recebam todas as expressões de gratidão. Os irmãos que aqui estão, aqueles queridos que estão participando deste momento, fazendo doações e confiando nos recursos que serão, pela orientação de Deus, aplicados, como já dissemos, no atendimento das necessidades
por que passa a cidade nesta hora. Agradecemos a Deus pela vida de cada um. Recebam a nossa gratidão, o nosso abraço. Recebam com carinho a gratidão de toda a Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Nós vamos agora cantar o hino de número 454. Graças te damos, Pai Santo, por estar mais uma vez na tua presença. Senhor Deus, muito obrigado, Pai Santo, porque tu separaste esse momento para que nós pudéssemos louvar e bendizer o teu nome. Pai Santo, queremos te agradecer, Pai Santo, por esse grupo de irmãos que está aqui, Pai Santo, que vieram para ajudar a população de Petrópolis. Pai Santo, muito obrigado, Pai Santo, porque tu tens disposto, Pai Santo, esses irmãos que estão predispostos a ajudar a comunidade. Vinha, Pai Santo, que vem estar dirigindo a diretoria da igreja. Pedimos uma bênção especial pela vida do Carlos e Marcos, que tem nos administrado, o Henrique, Pai Santo, que não é de esforço para estar conosco aqui, nos orientando. Portanto, muito obrigado por tudo que tem feito por nós e ser com aqueles que estão necessitando do nosso auxílio. Tu venha orientar-nos e dirigir-nos segundo a tua santa e divina vontade. Te agradecemos, portanto, pelas bênçãos derramadas sobre nós e pelo livramento que tu tem nos dado. Obrigado por tudo que tem feito, em nome de Jesus. Amém.
habita em mim. Senhor, resolva minha mente em terei meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me, ao teu lado está. Descendo em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei do poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei do poder do teu aos teus pés para te adorar, meu mestre. Te amo mais que a mim. Quero declarar que só tu és santo, santo, santo és, Senhor. Me rendo
Santo és, Senhor. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, sua obra louvar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mereci na vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me ligou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Não há nada igual, não há nada melhor.
esperança viva. Sua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Bem-vindo dar encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei E vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Bem-vindo dar encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Bem-vindo dar encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti.
Espírito Santo, vem olhar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem olhar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Nos convidou, me pediu que estivesse aqui falando com os irmãos. Ele também trouxe em seu coração a vontade de que eu falasse nesta manhã para os irmãos, nesta mensagem que na verdade está sendo gravada enquanto a igreja está trabalhando e servindo ao Senhor, trabalhando e servindo a comunidade. O nosso irmão Carlos Marcos disse-me que estava no seu coração a vontade de que eu falasse a respeito do texto que está na primeira carta do apóstolo Pedro, quando ele escreve em 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7, Pedro diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ele me disse que esse versículo chamou a atenção ao seu coração e ele gostaria de ouvir falar, ele gostaria que falássemos à igreja usando esses dois textos, e eu senti também no coração, nós estávamos orando juntos por isto, e ele disse, porque Edeltinho, aqui está escrito assim, ainda que estejais por um pouco contristados com várias provações, era o que chamava a atenção do nosso irmão Carlos Marcos nesses versículos, ainda que estejais por um pouco contristados com várias provações, para que a prova da vossa fé. Eu então vou convidar os irmãos a lermos o texto que está em 1 Pedro,
no capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 9, 1 Pedro capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 9, para que o irmão possa entender um pouco melhor, para que o amigo possa entender um pouco melhor o que quer dizer este versículo que começa, em que vós grandemente vos alegrais. Como assim grandemente vos alegrais? Neste momento de tamanha tristeza. Ainda anteontem, quando estávamos despedindo aqui de nossa igreja, aqueles que não podiam por questões de segurança, naquele momento, era a orientação, que eles não continuassem aqui em nosso templo, uma tristeza tão profunda tomou conta do meu coração que eu nunca senti o que senti naquele momento, até uma dificuldade de respirar. Eu tive que chamar um dos filhos e dizer: filho, está apertado o coração demais agora. Hoje, quando passávamos lá pela congregação do Quitandinha, quando passávamos pela igreja do Alto da Serra, quando passávamos em outros lugares onde o serviço está sendo levado àquelas pessoas que estão passando necessidade, quando víamos alguns de nossos irmãos desabrigados, tendo que ser alojados lá no templo, em nossa congregação, quanta coisa foi tomando conta do nosso coração. E ao encontrar o nosso irmão Carlos Marcos, ele diz: em que vós grandemente vos alegrais. Aí eu senti no coração, eu preciso então ler com os irmãos, para que os irmãos possam entender em que contexto nós estamos dizendo em que vós grandemente vos alegrais. E Pedro então começa dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu vou ler agora esse trecho, chamando apenas a atenção de algumas expressões que nos ajudam bastante a entender o que esse trecho, o que Pedro está nos dizendo, o que o Senhor está nos dizendo através desta carta que o apóstolo Pedro escreveu. Ele começa dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai, no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai. Ainda no versículo 3 ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai, que nos gerou de novo pela ressurreição de Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai, que nos gerou de novo pela ressurreição de Jesus Cristo, nos gerou para uma herança incorruptível e incontaminável e que não pode murchar. Bendito seja Deus que nos gerou de novo em Jesus Cristo para uma herança guardada nos céus para vós. Bendito seja Deus, porque nos gerou de novo em Jesus Cristo para uma herança guardada nos céus, para aqueles que, mediante a fé, estão guardados pela virtude de Deus para a salvação. Bendito seja o Deus e Pai, que nos gerou de novo em Jesus Cristo para uma herança guardada no céu, mediante a fé, para a salvação. Bendito seja o Deus e Pai, que nos gerou de novo em Jesus Cristo para uma herança que está guardada no céu mediante a fé para a salvação, e por esta salvação nós nos alegramos, ainda que por um pouco estejamos contristados por tantas provações.
É isto que Pedro está dizendo. Bendito seja o nosso Deus e Pai, que nos gerou de novo pela ressurreição em Jesus Cristo, para uma herança que nos está guardada mediante a fé que nos leva à salvação. E por esta fé que nos leva à salvação, é por ela que nós nos alegramos, ainda que por um pouco estejamos contristados, porque a prova da nossa fé, para que a prova de nossa fé se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, quando Ele se revelar a nós, o qual nós amamos, não o tendo visto, no qual nós cremos e no qual nós nos alegramos, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. No versículo 6, quando ele diz assim, por um pouco contristados pelas várias provações, eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, lá em João no capítulo 16, versículo 33, João no capítulo 16, versículo 33, Jesus fala um dos versículos mais conhecidos, quando ele nos diz assim, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não desanimem, eu venci o mundo. Ainda, se você olhar abrir a sua Bíblia em Romanos no capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18 nos diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu vou ler de novo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Parece que eu estou vendo estes jovens de nossa igreja, parece que eu estou vendo os adultos de nossa igreja, parece que eu estou vendo os nossos irmãos indo e atendendo, parece que eu estou vendo os irmãos não somente em nossa igreja, mas no meio de tantas pessoas que estão trabalhando voluntariamente, pondo o coração e os seus recursos para alcançarmos os nossos irmãos necessitados. Parece que eu estou vendo a extensão da mão de Deus, mas de forma muito especial, quando nós, os cristãos, nos colocamos a serviço daqueles que estão necessitando. É como se a ardente expectação da criatura, os nossos irmãos, esperassem realmente a manifestação dos filhos de Deus. Mas veja, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esta expectação do tempo presente, que não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada, explica a alegria a que se referiu o nosso irmão Carlos Marcos, quando sentia no seu coração o desejo de que os irmãos ouvissem: é que em que vós grandemente vos alegrais. Como nos alegrarmos num momento como esse? Como nós grandemente nos alegrarmos num momento como este? Um momento como este só pode trazer alegria ao coração daquele que tem a certeza da salvação em Jesus Cristo e ouve as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ainda aquele que já ouviu a palavra de Jesus Cristo, que sabe e que vai receber de Jesus Cristo o vinde bendito de meu Pai, e possua por herança tudo
tudo que está preparado para você desde antes da fundação do mundo. Num momento como esse, em que nós ouvimos e agora, enquanto falamos, lembramos de alguns irmãos que perderam suas próprias vidas, de alguns irmãos que perderam suas casas, de alguns irmãos que estão com inseguranças no seu coração, de alguns irmãos que perderam todos os seus bens, de forma especial, de alguns irmãos que perderam suas vidas. Eu me lembro agora de uma irmã que provavelmente tenha perdido sua vida. Se aquela irmã perdeu a sua vida, perdeu só aquilo que volta para o pó, porque o corpo volta para o pó, mas o espírito volta para Deus. Se esta querida irmã perdeu a sua vida e nós não a virmos mais aqui entre nós, cantando e sorrindo entre nós como sempre gostou de fazer, tenho certeza que hoje ela está já no céu, recebendo de Jesus: venha, filha bendita, e receba tudo que está preparado para você desde antes da fundação do mundo. Por isso é possível para alguém que por Jesus Cristo, por Deus, foi feita uma nova criatura pela ressurreição de Jesus Cristo, recebendo a herança de sermos chamados agora filhos de Deus. Em João, ele diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Isto faz de você, faz de quem crê em Jesus Cristo, faz de mim, faz de cada um de nós, uma pessoa que pode, mesmo num momento desse, lembrar-se de Jesus. Vocês terão aflições no mundo, mas não desanimem, eu venci o mundo. Só mesmo pela fé, por essa fé provada às vezes de forma tão dura, mas esta fé provada de forma tão dura nos faz amar a Jesus Cristo, mesmo não tendo visto, mesmo não vendo agora, nos faz crer em Jesus Cristo e nos alegrarmos nele, sabendo que alcançaremos o fim da nossa fé, a salvação de nossa alma. E pela salvação de nossa alma, lá em Romanos, no capítulo 8, nós vimos capítulo 8 de Romanos, versículo 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. No versículo 28 do mesmo capítulo 8, a palavra de Deus nos diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Como pensar que no momento desse todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto? É natural que eu e você possamos ficar pensando: como é possível nesta hora ouvir esta palavra e senti-la como verdade em nosso coração? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Como pode? Como pode perder uma casa contribuir para o bem daqueles que amam a Deus? Como pode perder um ente querido contribuir para o bem daqueles que amam a Deus? Uma palavra dessa só pode entrar no meu coração e no seu coração e gerar conforto em nossos corações se ela for acompanhada pela fé que o nosso Deus e Pai nos proporcionou através de uma nova vida em Jesus Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo, pela certeza de que, como Jesus Cristo morreu e nós também morremos com Ele, como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele, pela certeza de que Jesus Cristo disse: vocês no mundo terão aflições, mas isto vai acabar, porque eu venci o mundo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim: mas como está escrito, este versículo eu quero ler com você, mas eu quero ler com você. Me permita mais uma vez voltar ao texto sugerido pelo nosso irmão Carlos Marcos. Antes de ler esse texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, eu vou convidar você a ler de novo comigo. Eu vou convidar você a ler em 1 Pedro. Eu vou ler saltando para destacar as palavras que fazem a estrutura do texto, né? 1 Pedro capítulo
1, dos versículos 3 ao 9, a palavra de Deus nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai, que nos gerou de novo pela ressurreição em Jesus Cristo, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não pode murchar. Esta herança está guardada nos céus. Mediante a fé, estás guardado na virtude de Deus para a salvação. Esta herança está guardada nos céus para aqueles que pela fé estão guardados em Deus para a salvação. Estes podem, mesmo nestes momentos, encontrar a alegria, ainda que por um pouco contristados por tantas provações. O próprio Deus entende a nossa limitação e a dor da nossa perda. Por um pouco vocês podem estar contristados. Jesus mesmo disse: no mundo vocês vão ter aflições, não desanimem. Ele sabe que dói. Ele sabe que por um pouco estaremos contristados em tantas tribulações, mas estas tribulações provarão no sentido de acrescentar força à nossa fé. Estas provações acrescentarão força à nossa fé, que encherá de louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, na revelação daquele que, quando eu e você pudermos ver, quando eu e você pudermos contemplar a sua face, seremos diferentes do que somos hoje, porque hoje, não o vendo, nós o amamos. Não o vendo agora, nós cremos nele, e porque cremos nele e o amamos, nós nos alegramos, porque sabemos que um dia alcançaremos o fim da nossa fé, a nossa salvação, a salvação das nossas almas. Mas neste dia, quando a obra de Jesus Cristo se completar em nossas vidas, permitindo que voltemos para a casa do Pai e recebamos dele: vinde benditos de meu Pai, e recebamos dele a consagração do nosso título de filhos. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Neste dia, quando adentrarmos a casa do nosso Pai, nós estaremos contemplando o que agora eu lerei com os irmãos, e gostaria de pedir aos irmãos que guardassem em seus corações. 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 9. Mesmo em meio a tantas tribulações, você pode se lembrar, como está escrito, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Que Deus nos abençoe. Continue com esta palavra no seu coração. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Meu querido irmão, meu querido amigo, todas as nossas lágrimas Deus enxugará. No lugar para onde pela fé sabemos que iremos, não haverá mais pranto nem ranger de dente, porque tudo isto passará, porque Jesus nos prometeu: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E a prova de que ele venceu o mundo é que ele ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, a palavra de Deus nos diz que assim como ele ressuscitou, nós também que cremos na sua palavra, haveremos de ressuscitar com ele, e no dia em que nós ressuscitarmos, estaremos na presença de Deus, não mais neste mundo onde o nosso corpo volta mesmo ao pó, não mais neste mundo onde há pranto e ranger de dente, não mais neste mundo onde Jesus disse: tereis aflições, mas estaremos na casa do Pai, onde nunca mais haverá pranto, nunca mais haverá ranger de dente, nunca mais o pecado entrará, nunca mais o pecado atingirá as nossas vidas. Porque como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Que Deus nos abençoe. Que você possa esta noite, mesmo em meio a
tanta dor, que você possa neste dia, que você possa nesta semana, que você possa nos meses que ainda se seguem, quando nós estaremos vendo nossa cidade, nossas casas sendo reconstruídas, nossas vidas recomeçando, que você possa se lembrar que estas coisas maravilhosas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. No mundo tereis aflições, mas não desanimem. Não desanimem, Jesus venceu o mundo. Que Deus nos abençoe. É por isso que o nosso irmão Carlos Marcos me pediu que dissesse estas palavras: grandemente vos alegrais, ainda que por um pouco contristados por tantas provações, mas saibam, a prova da vossa fé produz louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Tenho uma tarefa a cumprir. Já determinei em meu coração. Tenho muros pra reconstruir. Dessa obra eu não abro mão. E como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor segundo a boa mão do meu Senhor. Eu sei que eu vou conseguir.